Quando aplicável, se os julgamentos exercidos na seleção do método geram indicadores de possível tendenciosidade da administração, se os cálculos aplicados de acordo com o método são matematicamente exatos, quando a aplicação do método pela administração envolve uma modelagem complexa, se os julgamentos foram aplicados de maneira consistente e se, quando aplicável, o desenho do modelo atende ao objetivo de mensuração da estrutura de relatório financeiro aplicável. E se aplicável, as mudanças do modelo do período anterior são apropriadas nas circunstâncias e os ajustes no resultado do modelo são consistentes com o objetivo de mensuração da estrutura de relatório financeiro aplicável e se são apropriados nas circunstâncias. E se a integridade das premissas significativas dos dados foi mantida na aplicação do método. Os dados. Na aplicação dos requisitos com relação aos dados, os procedimentos adicionais de auditoria devem abordar. Se os dados são apropriados no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável e, se aplicável, as alterações em relação aos períodos anteriores são apropriadas, se os julgamentos exercidos na seleção dos dados geram indicadores de possível tendenciosidade da administração, se os dados são relevantes e confiáveis nas circunstâncias, e se os dados foram entendidos ou interpretados de maneira adequada pela administração, incluindo com relação aos termos contratuais. Documentação e definições estimativas contábeis. Documentação de auditoria. Os principais elementos do seu entendimento de entidade e de seu ambiente, incluindo os controles internos relacionados com estimativas contábeis da entidade. As estimativas contábeis são valores monetários que podem estar relacionados com classes de transações ou saldos contábeis reconhecidos ou divulgados nas demonstrações contábeis. Ou seja, as estimativas elas variam significativamente em sua natureza. O processo de elaboração das estimativas contábeis envolve seleção e aplicação. Olá, eu sou o Eduardo e vou falar um pouco da NBC-TA 550, partes relacionadas. Esta norma, ela trata da responsabilidade do auditor referente à relação e transações com partes relacionadas durante a execução da auditoria das demonstrações contábeis. As transações com partes relacionadas, em algumas circunstâncias, podem dar origem a risco de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, maiores do que os de transações com partes não relacionadas. Então, o objetivo do auditor é ter um entendimento suficiente dos relacionamentos e transações com partes relacionadas para que seja capaz de identificar fatores de risco de fraude e, com base em evidências obtidas na auditoria, concluir se as demonstrações contábeis atingem a apresentação adequada ou não são enganosas. O auditor ele irá executar alguns procedimentos e algumas estruturas de relatório financeiro existem exigências específicas para tratar partes relacionadas. Então, neste caso, o auditor ele só vai verificar se essas partes relacionadas estão devidamente demonstradas de acordo com essas exigências. Se não existir nenhuma exigência, o auditor ele precisa verificar as informações da relação e das transações com partes relacionadas para concluir se as demonstrações estão devidamente adequadas e não são enganosas. A parte relacionada, ela é uma pessoa ou entidade que tem controle ou influência significativa com a entidade que está sendo auditada, direta ou indiretamente. Pode ser também parentes próximos ou outra entidade que está sob controle comum juntamente com a entidade que está sendo auditada. Então, o auditor ele irá averiguar
com a administração, como está sendo tratada essas partes relacionadas e as transações com essas partes relacionadas para evitar possíveis fraudes ou informações enganosas. Vou falar um pouco também sobre a NBCTA 560, que é eventos subsequentes, que ela trata da responsabilidade do auditor independente em relação a eventos subsequentes na auditoria de demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, elas podem ser afetadas por eventos que ocorrem após a data das demonstrações contábeis. Então, o auditor, ele tem por objetivo obter informações através de auditoria apropriada sobre os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do seu relatório, verificando se estão refletidos adequadamente nas demonstrações contábeis e que, se esses eventos fossem de seu conhecimento na data do seu relatório, poderia ter alterado o relatório. Então, o auditor ele irá executar procedimentos para verificar se todos os eventos que ocorreram após a data do seu relatório e entre a data da divulgação das demonstrações contábeis, eles foram identificados. Ele irá indagar a administração sobre a ocorrência desses eventos subsequentes que poderiam afetar as demonstrações contábeis e, após todos os procedimentos, o auditor irá identificar os eventos que precisam ser ajustados ou divulgados. Então, ele irá informar a administração sobre esses eventos que precisam ser alterados e a administração tomará as devidas providências. Se a administração não fizer nada referente a esses eventos subsequentes, o auditor ele tem que tomar medidas cabíveis para que o relatório de auditoria não seja usado por terceiros. Olá, o meu nome é Giovana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a NBCTA 570, que trata sobre a continuidade operacional. Bom, vou começar falando um pouquinho dos objetivos do auditor, que é obter evidências suficientes sobre o uso da base contábil de continuidade operacional feito pela administração. Ou seja, essa norma traz sobre a capacidade da entidade continuar operando em um futuro próximo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a obrigação da entidade. A obrigação da entidade é fazer as demonstrações contábeis e a avaliação da mesma. Caso isso não seja feito, o auditor pode acabar cobrando, mas nunca fazer por eles. Bom, vou falar um pouquinho sobre a base contábil, que são elaboradas com base em que a entidade continuará operando. Caso não sejam essas intenções, a entidade deve usar uma outra base contábil. Bom, um pouquinho agora sobre alguns fatores relevantes que é usado pela administração em questão de incertezas, que é, por exemplo, quanto maior a distante ocorrer o fato, maior a incerteza, ou seja, uma venda que vai ocorrer daqui 10 anos. É tão longe esse fato que acaba ocorrendo uma incerteza diante disso. Temos também o tamanho e a complexidade da entidade pode ser considerada uma característica relevante para a administração. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a NBCTA 580, que trata sobre representações formais, ou seja, é uma declaração escrita pela administração, fornecida ao auditor para fornecer assuntos e considerada como evidência, ou seja, essas representações formais, elas são consideradas como evidências, porém, ela sozinha não pode ser considerada, pois não fornece informações suficientes. Onde essa carta escrita, que eles vão fornecer ao auditor, vai falar que ela é responsável pelos controles internos, elaboração das demonstrações contábeis, entre outros. Bom, o auditor vai solicitar que a administração forneça essas representações formais e que forneça ao auditor todas as informações e acessos necessários. Bom, agora um pouquinho em relação à data para entregar essas representações, deve ser tão próxima, mas nunca depois da data do relatório, pois ela é uma evidência, né? E o auditor ele pode ser impedido de emitir o seu relatório caso haja dúvidas em relação à integridade da entidade ou não forneça o que for necessário.